6 de janeiro, segunda edição do Perovcast, e hoje voltamos a falar da Síria. O fim do regime de Bashar al-Assad marca o início de uma nova era, né? Mas que desafios essa nação devastada pela guerra enfrenta para se reconstruir? É uma pergunta complexa, uma pergunta que nos leva a analisar o peso do passado e a incerteza do futuro. As décadas de repressão brutal deixaram cicatrizes profundas na sociedade síria, e a sombra de Assad ainda paira sobre essa transição. E as fontes que você me enviou realmente ilustram a brutalidade, né? A brutalidade desse regime. A prisão de Sidnaya, por exemplo, é um exemplo aterrorizante. Sem dúvida. Os relatos, as evidências coletadas por organizações como a Anistia Internacional são chocantes. Mais de 100 mil pessoas podem ter morrido em prisões do regime durante a guerra, muitas vítimas de tortura e execuções sumárias. É um capítulo sombrio que precisa ser investigado, e os responsáveis levados à justiça. É realmente difícil imaginar a escala da brutalidade. E agora, com a saída de Assad, quem assume o poder? O governo provisório ele é liderado pela milícia HTS, que tenta se apresentar como uma alternativa moderada. No entanto, tanto a comunidade internacional quanto muitos sírios encaram o HTS com desconfiança. Afinal, qual a garantia de que eles protegerão as minorias e evitarão a imposição de uma teocracia, um sistema de governo baseado em leis religiosas? Essa desconfiança é compreensível, considerando que diversos grupos insurgentes ao longo da história prometem liberdade e acabam impondo novas formas de controle e repressão. Mas além das questões políticas, como fica a reconstrução da Síria em termos práticos? Imagino que não se limite apenas à reconstrução de infraestrutura. Exatamente. A Síria precisa reconstruir não apenas prédios e pontes, mas também o seu tecido social, a sua identidade nacional, o trauma da guerra, as divisões culturais e religiosas, tudo isso precisa ser cuidadosamente considerado para que a nação possa se reerguer. É um desafio enorme, sem dúvida. E a economia? Como se reestrutura após anos de conflito e com um passado tão nebuloso? Sobre o envolvimento do regime de Assad com o tráfico de drogas, precisamente o Captagon. Que impacto isso tem na reconstrução econômica do país? O Captagon, essa cocaína dos pobres, como é chamada, se tornou uma importante fonte de renda para o regime, financiando o exército, alimentando a corrupção, desmantelar essa estrutura e criar uma economia legítima, sustentável, ainda mais com as sanções internacionais em vigor, é um dos maiores desafios que a Síria enfrenta. E por falar em desafios, não podemos esquecer o papel dos atores internacionais nesse cenário. Turquia, Rússia, Irã, Estados Unidos, todos com seus próprios interesses na Síria. É um verdadeiro nó geopolítico. Vemos a escalada dos ataques turcos contra os curdos no norte, as tensões com Israel nas colinas de Golã. A paz duradoura parece um sonho distante, enquanto a Síria continua sendo palco de disputas de poder. Diante de tantos obstáculos, como a comunidade internacional se posiciona em relação à Síria? Ajudar na reconstrução significaria, de certa forma, legitimar o governo liderado pela HTS. É um dilema complexo. Por um lado, a reconstrução da Síria depende de ajuda internacional. Por outro, muitos países hesitam em apoiar um governo liderado por um grupo com histórico ligado ao extremismo. Legitimar ou não, eis a questão. E quanto o mundo observa e pondera como fica o povo sírio? Que futuro se desenha para aqueles que viveram sob a sombra da repressão por tanto tempo? A situação é bem delicada. Milhões de sírios foram deslocados pela guerra, famílias foram dilaceradas e o trauma da violência, da perda, é imensurável. A reconstrução de um país não se limita apenas a aspectos materiais. É preciso curar as feridas psicológicas, sociais, promover a reconciliação, construir um futuro onde todos se sintam seguros, representados. É como se a Síria estivesse num limbo, tentando se livrar dos fantasmas do passado enquanto encara um futuro incerto. E como lidar com o legado de Assad? As feridas da repressão, as famílias em busca de respostas. Como garantir justiça sem reacender as chamas da violência num país já tão dividido? A busca por justiça é fundamental, mas precisa ser conduzida com cautela. A Síria não pode se dar o luxo de mergulhar num ciclo de vingança. É preciso encontrar mecanismos para responsabilizar os culpados pelos crimes do passado, ao mesmo tempo em que se promove a reconciliação, a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. E como a mídia internacional está retratando essa nova fase da Síria, a cobertura tem sido justa e imparcial, na sua opinião? A cobertura da mídia internacional é diversa, como sempre. Alguns veículos destacam os esforços do governo provisório para se apresentar como uma alternativa moderada, enquanto outros focam nas preocupações com a ligação da HTS, com grupos extremistas. E como os sírios enxergam essa cobertura? Sentem que suas vozes estão sendo ouvidas. Muitos sírios criticam a mídia internacional por simplificar a complexidade da situação, reduzindo a narrativa a mocinhos e bandidos. Eles se sentem mal representados. Como se suas histórias, suas perspectivas estivessem sendo ignoradas em favor de uma narrativa predefinida.
Compreendo. É como se a mídia internacional muitas vezes impusesse sua própria lente, né, sobre a realidade síria, sem levar em conta a diversidade de vozes, de experiências dentro do país. E como a comunidade internacional, em termos práticos, está se posicionando diante dessa nova realidade, há um consenso sobre como agir. As expectativas são cautelosas. A comunidade internacional reconhece a necessidade de apoiar a reconstrução da Síria, mas há receios, né, de que a ajuda seja canalizada para grupos com agendas ocultas, a relutância de muitos países em reconhecer o governo provisório, congelamento de ativos do regime Assad e a imposição de sanções a indivíduos e empresas ligados ao antigo governo demonstram essa cautela. Essas sanções, embora visem pressionar por mudanças políticas, acabam afetando a população civil, né? Criando um dilema ético, como equilibrar a busca por justiça e responsabilização com a necessidade de proteger os mais vulneráveis. É um ato de equilíbrio delicado, sem dúvida. As sanções podem ser uma ferramenta importante para pressionar por mudanças, mas é preciso garantir que elas não prejudiquem ainda mais a população que já sofreu tanto, né? A comunidade internacional precisa encontrar maneiras de direcionar a ajuda humanitária de forma eficaz, garantir que ela chegue àqueles que mais precisam. E olhando para o futuro, o que podemos esperar da Síria? Quais os principais desafios e oportunidades que se apresentam nesse novo capítulo da história do país? A Síria tem um longo caminho a percorrer para se recuperar das feridas da guerra, né? E construir um futuro de paz e prosperidade. A reconstrução demandará tempo, diálogo, a superação de traumas profundos. As próximas décadas serão cruciais para definir os rumos da nação síria. E nesse processo de reconstrução, que lições a comunidade internacional pode aprender com o caso da Síria? Que erros do passado podemos evitar para que tragédias como essa não se repitam? A Síria nos ensina a importância da prevenção de conflitos, da busca por soluções pacíficas para as crises, do respeito aos direitos humanos e da necessidade de se construir sociedades justas e inclusivas. Ignorar esses princípios é semear a instabilidade, é abrir caminho para a violência e para o caos. Lições valiosas, mas que muitas vezes são ignoradas, né? Ignoradas na arena internacional. E para os sírios, que futuro se desenha? Qual a mensagem que podemos deixar para aqueles que lutam por um futuro melhor em meio a tanta diversidade? Para os sírios, o futuro exige resiliência e esperança. E a crença, né? A crença na capacidade de reconstruir seu país. É um processo que demandará tempo, diálogo, a superação de traumas profundos. Mas o povo sírio já demonstrou sua força e determinação, né? Ao longo de anos de conflito, a comunidade internacional precisa se unir em apoio à Síria, fornecendo ajuda humanitária, investindo em infraestrutura, promovendo o diálogo entre as diferentes facções e pressionando por reformas políticas que garantam a justiça, a democracia, o respeito aos direitos humanos. É um chamado à ação, né? Um apelo à solidariedade global em nós, como indivíduos, o que podemos fazer para contribuir para a reconstrução da Síria e para a construção de um mundo mais justo, pacífico. Informar-se sobre a situação na Síria. Buscar fontes confiáveis de informação, combater a desinformação e o discurso de ódio, apoiar organizações humanitárias que atuam no país e pressionar nossos governos a adotarem políticas que promovam a paz, a justiça na Síria. São ações que, por menores que pareçam, podem fazer a diferença, né? Na vida de milhares de pessoas. A solidariedade internacional é fundamental para que a Síria possa trilhar um caminho de paz e reconstrução. A educação é fundamental para a reconstrução da Síria. Investir em escolas, capacitar professores, e criar um currículo que promova a tolerância à cidadania, o respeito, né, aos direitos humanos. É essencial para formar cidadãos engajados, cidadãos capazes de construir um futuro melhor para o país. E por falar em futuro, como você vê o papel da juventude síria nesse processo? A juventude síria que cresceu meio à guerra, né, tem um papel fundamental na reconstrução do país. São eles que herdarão, né, os desafios e as oportunidades da nova Síria. É preciso garantir que essa geração tenha acesso, né, à educação, ao emprego, à participação política, para que possam contribuir ativamente para a construção de um futuro de paz e prosperidade. Que essa juventude, que testemunhou tanta violência, sofrimento, seja a vasomotriz de uma nova era na Síria. E por aqui encerramos a nossa segunda edição do POVcast sobre a Síria pós-Assad. Um tema complexo, muitas nuances, desafios, mas também com um fio de esperança que não podemos deixar apagar. Lembrando que o POVcast está no ar 2 vezes por dia, de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e aos sábados ao meio-dia. Fique ligado e até a próxima.